Ciao e benvenuti, sou a Stanchini aqui. Esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos onde nós abordamos tudo sobre cidadania italiana. Nesse capítulo aqui de hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a emissão da CNN, ou seja, é um documento onde consta que o italiano não se naturalizou brasileiro. Esse documento é fundamental para o seu processo de cidadania italiana. Vem comigo. Vamos lá. Mas o que é essa CNN? O que significa siga o CNN? É uma certidão negativa de naturalização. É uma certidão que consta que o italiano, né, aquela pessoa que está sendo pesquisada, não se naturalizou brasileiro. E isso é pesquisado no Departamento de Migrações. Tem lá, né, todo um arquivo e a gente vai fazer uma pesquisa onde vai constar que esse italiano não se naturalizou brasileiro, e aí sim você consegue dar andamento no seu processo, tendo essa certidão em mãos. Pode ser que ao invés de você emitir uma certidão negativa de naturalização, acabe saindo para você uma certidão positiva de naturalização. Ou seja, o italiano acabou sim se naturalizando brasileiro, e aí o que fazer quando isso acontece? Eu vou te explicar tudo no decorrer desse vídeo. Como se emite a CNN? É muito fácil, você, qualquer pessoa da sua família pode fazer. Então, você entra no site do Ministério da Justiça, que eu vou deixar o link aqui para vocês, e vou deixar também no blog Super Italia Trends todas essas informações. Então, você entra no site do Ministério da Justiça, lá vai ter para emissão de CNN, eu já vou deixar o link direto para vocês, tá? E a partir daí, você precisa preencher tudo aquilo que for pedido, né? Nessa tela vai ter um pedido para você preencher algumas coisas, você preenche tudo. Mas o que é mais importante aí, na hora de pedir a emissão do CNN? Você vai ver que vai ter um campo para você colocar o nome do italiano, para que você possa fazer essa pesquisa ali no site. Ocorre que você precisa já ter em mãos todos os documentos da sua família. E se em documentos da família esse antenato, esse italiano, aparece com o nome escrito de formas diferentes, você precisa colocar todos esses nomes diferentes ali preenchidos para que a pesquisa seja feita. No caso, vamos supor, o meu antenato, que era Santi Stanghini, quando ele veio da Itália. Quando chegou no Brasil, ele virou Santo Stanchini. Então, na hora de eu preencher ali a pesquisa, né, no site do Ministério da Justiça, eu tive que colocar tanto Santo Stanghini como Santo Stanchini, que são as duas variações que aparecem aqui nas certidões da nossa família. Mas no seu caso, se por algum motivo o seu antenato aparece com vários nomes diferentes, então é importante que você coloque todos esses nomes, vai ter espaço ali para você adicionar todas as variações do nome desse italiano, e aí sim você consegue fazer essa pesquisa e apresenta para você depois ali, né, essa certidão negativa de naturalização, ou seja, essa pessoa com todas essas variações de nomes não está inclusa aqui, né, no banco de dados dos italianos que se naturalizaram no Brasil. Quando o site emitir para você essa certidão de naturalização, vai ter um número perto do código de barras, você vai usar esse número para autenticar esse documento. Aí no próprio site também vai ter uma tela onde você pode fazer a autenticação desse documento. Ele precisa ser autenticado para ter validade. O legal é que quando você faz no site do Ministério da Justiça, ali mesmo você já consegue autenticar. Aí você volta, digita aquele número perto do código de barras, que é o protocolo, e ali você vai ter o seu documento validado, autenticado. Esse documento, você pode imprimi-lo, né? É ideal, você vai ter que imprimir esse documento, e você vai precisar também salvar esse documento aí no seu computador, no caso, né? Para caso você necessite, né, emitir, caso rasgue o documento físico que você imprimiu, você tem ele ali salvo no seu computador, você pode imprimir a hora que você precisar. Na hora de preencher ali os campos para requisitar a CNN, sempre preencha assim de uma maneira muito correta.
Por exemplo, o seu nome, a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Primeira letra, né, do primeiro nome maiúsculo e o restante minúsculo, sabe? Como se você estivesse redigindo mesmo uma carta. Nada de colocar tudo minúsculo ou tudo maiúsculo, porque por algum motivo pode não dar certo. Isso são somente complementações, né, para te ajudar a fazer, né, essa movimentação aí do pedido da CNN pela internet. Mas, na verdade, assim, é tudo muito simples. Assim que você abrir ali o site, é só você preencher tudo certinho e você consegue fazer a emissão desse documento. E o mais legal é que você não precisa pagar nada por isso. Agora, se você contratar alguém para fazer isso por você, é óbvio que essa pessoa vai cobrar um valor. Eu não sei dizer para você quantas pessoas estão cobrando hoje em dia para emitir esse documento, mas é uma coisa muito simples que você ou qualquer pessoa da sua família que tem ali familiaridade, né, com preencher dados no computador consegue fazer. Sobre certidão negativa de naturalização. Essa certidão, ela comprova que o italiano veio para o Brasil, viveu aqui, mas não se naturalizou, não se tornou um brasileiro. Ele continuou sendo um italiano vivendo no Brasil. Então, isso significa que todos os descendentes, né, todos os filhos, netos, bisnetos, bisnetos desse italiano, eles têm direito à cidadania italiana, porque ele continuou sendo um cidadão italiano. Mas aí o que acontece? Se de repente esse italiano chegou no Brasil e ele foi trabalhar num órgão do governo, por exemplo, então ele precisou se naturalizar brasileiro, se tornar um cidadão brasileiro para poder, por exemplo, entrar na política ou para poder trabalhar num órgão público. Então, quando isso acontece, quando esse italiano se naturaliza brasileiro, todos os descendentes que vêm após ele perdem o direito à cidadania italiana. Deixa eu tentar explicar isso para vocês, porque é muito importante entender isso, porque assim, tem pessoas que, o meu antenato se naturalizou, eu não tenho direito. Não é isso. Tem pessoas que ainda continuam tendo direito. Eu vou tentar explicar certinho para vocês. Vamos supor, né, que em 1930, o meu italiano lá, né, o meu bisavô, ele se naturalizou brasileiro. Tá? É só um exemplo. Na verdade, ele não se naturalizou, mas é um exemplo para vocês. Então, o que acontece? Os filhos que ele já tinha antes de 1930, eles têm direito à cidadania italiana. Por quê? Porque quando esses filhos nasceram, eles eram filhos de um cidadão italiano. Então, todos os filhos que ele teve ali no Brasil, né, antes de 1930, então, a descendência desses filhos, a linhagem desses filhos todinha, né, até os dias de hoje, tem direito à cidadania italiana, porque quando nasceram, o pai deles era italiano. Só que daí, em 1930, ele se naturalizou brasileiro, ele se tornou um cidadão brasileiro. Então, ele deixou de ser um cidadão italiano. Então, todos os filhos que essa pessoa tiver aí depois de 1930, eles já não têm direito mais à cidadania italiana, porque eles nasceram de um pai brasileiro. Ele não era mais italiano a partir de 1930. Então, você entende essa diferença? Quando, por exemplo, você está ali fazendo um processo de cidadania italiana e você se depara com um italiano que se naturalizou brasileiro, nada de se desesperar, nada de achar assim, pronto, eu perdi a minha cidadania. Não. Aí você vai ter que fazer toda uma pesquisa, uma minúcia, para saber quando ele se naturalizou. E, no caso, para saber também, né, aquela pessoa da qual você descende, né, se é uma pessoa que nasceu antes ou depois desse italiano ter se naturalizado aqui no Brasil. Então, precisa de muita pesquisa, não é assim, sabe? Veio uma certidão aqui que ele se naturalizou. Calma, tem que analisar, tem que observar, tem que pesquisar certinho, tem que ver as datas para saber se realmente você tem direito. Se no caso, né, ficar constado ali que o seu ancestral ali, que descende desse italiano, nasceu realmente depois
que ele se naturalizou brasileiro, então realmente é um dos motivos que pode fazer com que você não consiga obter o reconhecimento da sua cidadania italiana. Quando você tem que ficar esperto aí com essa questão de naturalização? Quando você tiver ali em mãos toda a documentação da sua família, em todos os documentos onde aparece o nome desse italiano, você precisa observar se em alguma dessas certidões está dizendo assim, por exemplo, vamos pegar uma certidão de casamento dessa pessoa, daí vai estar escrito lá assim, fulano de tal que veio da Itália e naturalizado brasileiro. Se aparece isso em alguma das certidões, então você vai ter que fazer o seguinte, você contata um advogado, explica a situação, esse advogado ele vai entrar com um processo no Ministério da Justiça, pedindo todo o desarquivamento, né, de toda a documentação que faz parte da vida desse italiano, e ali ele vai encontrar se realmente esse italiano se naturalizou e quando ele se naturalizou. Daí, de posse de todas essas informações em mãos, daí sim é que você consegue realmente determinar se, né, tem direito à cidadania ou não. Gente, esse canal é novo, eu peço super colaboração de vocês para dar um like, para seguir o canal, para compartilhar com a sua família. Se você está fazendo seu processo de cidadania italiana com a sua família, compartilhe esses vídeos para que eles também fiquem cientes de como funciona todo o processo de cidadania. Tchau, arrivederci, nos vemos no próximo vídeo com muitas informações importantes e a continuidade de tudo que eu falei aqui para vocês hoje.